Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos voltando ao nosso encontro semanal para os nossos comentários que darão subsídio para os nossos amigos superintendentes e professores da Escola Bíblica Dominical. Meus amados irmãos superintendentes e professores, eu queria fazer um pedido a vocês. Pedido do coração mesmo. Vocês que exercem a liderança junto à escola bíblica, façam isso com muito mais zelo do que o que vocês têm feito. Faça com que os seus alunos sejam mais cuidadosos também do que o que tem sido com o aprendizado da escola bíblica, sabendo que aos domingos de manhã nós estamos com milhões de pessoas assistindo às escolas bíblicas dominicais. Então, incentive as pessoas a estarem lá, incentive as pessoas a estudarem as lições, pegarem materiais que dão subsídios. Estudem mesmo. Nunca se viu lições tão atuais como essas que nós estamos vendo agora. Se alguém reclamar de cansaço, diga a ela, não, se cansar, descanse lendo, descanse estudando. A igreja tem que ser alertada. Os sistemas mundanos estão invadindo os governos, as empresas, os sistemas de governo, sistemas econômicos. E nós, da igreja, podemos ler isso aqui. Na verdade prática, olha aqui, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia. É a igreja que tem que resistir, não são os governos. Não são os poderes da República, é a igreja. Presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Então, diga aos seus alunos da necessidade premente, urgente, de nós estudarmos a palavra de Deus para que nos firmemos contra os abalos do mundo. Porque os abalos virão, os tempos trabalhosos de Paulo virão. E se nós não estivermos seguros na palavra, poderemos cair. E o apóstolo Paulo já nos alerta. Quem acha que está em pé, cuidado para que não caia. Então a lição de hoje, que é a igreja diante do espírito da Babilônia, é um chamado, é um convite a essa reflexão, a resistência, mas a resistência sem trégua contra o mundo, contra o pecado e contra os sistemas anticristãos que aparecem dia a dia. Então, o Apocalipse é a revelação do livro de Jesus Cristo. Ele tem o propósito de mostrar as coisas que haverão de acontecer. Como ele tem uma natureza escatológica, isto é, uma natureza que vai mostrar, que vai estudar as coisas futuras, ele tem uma certa dificuldade de entendimento. Daí o cuidado de líderes evangélicos em não querer dar interpretações particulares ao que está na Bíblia. Porque a Bíblia diz que ela interpreta a ela mesma. Glória a Deus. E o propósito do comentarista de hoje, desse trimestre, que é o pastor Douglas Batista, que é o presidente da Assembleia de Deus de Brasília, o propósito dos presentes comentários é alertar a igreja, alertar mesmo a igreja sobre o espírito da Babilônia presente no cenário global em que vivemos. Em qualquer lugar que nós estivermos, ali haverá o cenário do espírito da Babilônia, com o qual nós não devemos negociar. O sistema da Babilônia é para o mundo, é para os ímpios, é para quem não conhece Jesus, não para nós. João teve teve várias visões quando ele estava lá
na ilha de Patmos. E nós voltamos lá para o capítulo 15. A Bíblia diz que ele teve uma grande visão, grande e notável visão. Que visão era essa? Eram 7 anjos com as últimas 7 pragas de Deus. No capítulo 16, a Bíblia diz que saiu do templo uma voz que dizia: descei à terra e espalhai as 7 pragas. No capítulo 17, a Bíblia diz que um dos anjos, capítulo 17 de Apocalipse, um dos anjos levou João para mostrar alguém que ele chamou de a grande prostituta. Apocalipse capítulo 17, versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a condenação da prostituta que está assentada sobre muitas águas. A prostituta assentada sobre muitas águas. A Bíblia diz que essas águas são pessoas que estão seduzidas, que estão iludidas e que estão enganadas com a sagacidade do espírito da prostituição, o espírito da prostituta. Porque prostituição, meus amados irmãos, nada mais é do que a propagação e a venda de orgias sexuais. Paulo diz em Gálatas 5:19 que a prostituição faz parte das obras da carne. Então João teve essa visão dessa mulher, dessa prostituta, assentada sobre muitas águas, isto é, dominando sobre uma multidão de enganados. Mas a igreja ali não está. Glória a Deus. Mostrou novamente essa mulher assentada sobre uma besta. Meus amados, a besta, ela faz parte da trindade satânica. A besta, os grandes historiadores da Bíblia dizem que essa besta ela será uma grande liderança política ou religiosa, que vai aparecer dizendo que é representante dos céus, representante de Deus, mas na verdade é um agente de Satanás que vem para enganar. Mas a mulher, a prostituta, ela está assentada sobre essa besta. Glória a Deus. Essa besta, como ela é uma liderança, ela vai ser subjugada por essa mulher, por esse espírito de anticristo. E o espírito do anticristo é o que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Tudo que se volta contra Cristo é anticristo. Então, esse anticristo não é uma pessoa, são os ensinos, são todas as coisas que se voltam contra tudo que se chama Deus. E essa mulher, ela é representante disso, que está assentada sobre a besta. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Veste de púrpura e de escarlate. Púrpura é luxo, roupas finas. Então, não é de se enganar, meus amados. A gente vê o sistema mundano hoje, principalmente o sistema político, que é luxo puro. É uns se acabando e o sistema dos que estão lá em cima gastando à toa o suor, gastando o trabalho, os impostos daqueles que nada têm em prol daqueles que querem tudo. Ela também se adorna com ouro, pedras preciosas e pérolas. Tudo isso fala do materialismo, da riqueza, da nobreza, da falsa nobreza. O que representa toda a forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. A fera na qual a mulher está montada
daqui deve ser, é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo que, pelo poder de Satanás, faz oposição a Jesus. Meus amados irmãos, toda vez que você ouvir, ou que você lê, o nome Satanás, Satanás significa aquele que faz oposição. Aquele que faz oposição. Então, a besta, ela é aquela que, como representante de Satanás, ela vai sempre estar se opondo às coisas de Deus. E é por isso que a igreja tem que estar alerta. Alerta, vigiando em oração. Porque os sistemas estão prontos para contradizer tudo que nós dizemos sobre Deus. Nessa mesma visão, o mistério é revelado. A mulher, a prostituta, a besta, tudo isso trata-se da grande Babilônia. A grande Babilônia que veio lá de Babel, que trata da primeira rebelião do homem contra Deus. A Torre de Babel era formada por descendentes de Noé, que se desviaram e começaram a se contrapor a Deus. E o que é que eles queriam? A Bíblia diz que eles falavam a mesma língua, eles queriam fazer essa torre para que eles se comunicassem com Deus por meio da torre. E dali não saíssem, como se quisessem formar uma gleba ali, um reinado, um principado contra Deus. Mas, meus amados, de quem zomba de Deus? Quem pode algo contra Deus? A Bíblia diz que Deus desceu à terra, reprovou tudo aquilo, confundiu a língua deles e ainda os espalhou sobre a terra. Glória a Deus. Revelado o mistério que era a grande Babilônia. O nome Babilônia, meus amados irmãos, não é apenas geográfico, não é um nome de uma região, lá na Mesopotâmia, não. O nome Babilônia é o nome simbólico de tudo que não presta. Da prostituição, da nojeira que existe por aí. É Babilônia, é o espírito da Babilônia. A Babilônia que era o símbolo da torpeza, da soberba. Até um dos seus reis, o Nabucodonosor, por ser tão soberbo, Deus fez com que ele vivesse 7 anos pastando como animais. Tamanha era a soberba da Babilônia. O espírito da Babilônia, meus amados, está no sistema religioso e está também no sistema político e no sistema econômico. Imagine, meus amados, o espírito da Babilônia, o espírito da prostituição, o espírito da grande meretriz que está no sistema religioso. Faz com que as pessoas sejam seduzidas até mesmo pela religião. Isto é, quando elas participam ou praticam o culto ao próprio ego, o culto a eles mesmos. São pessoas, meus queridos, que só olham para o chão. São descendentes de Ló. A Bíblia diz que Ló, como era de baixo, ele só olhava para as coisas daqui. Só olhava para o chão. Mas Abraão, que era de cima, olhava para as coisas do alto. Então, o sistema da Babilônia está no meio de muitas cabeças religiosas, que no momento está no púlpito e no outro está tramando, vendendo princípios, não os dele, que ele já não os tem, vendendo princípios da igreja, negociando, à procura de vantagem. Outro dia, isso já tem alguns anos, dois anos por aí, um líder evangélico foi denunciado. Denunciado não, eles acham que aquilo é muito normal. Foi publicado na imprensa que ele gastou R$56 mil
num único tratamento dentário. Olha, meus amados irmãos, isso parece não ser ilegal. A Câmara aprova, parece não ser ilegal. Mas é puramente imoral. Isso é vender os princípios. Como é que um camarada desse vai falar de determinadas coisas que ele vê ali dentro? Se ele gasta o dinheiro do desdentado, daquele que não tem o dente, ou no máximo tem uma prótese removível, ele gasta 56 mil reais no tratamento dentário. Isso é o sistema religioso que a gente vê. Sistema que só vê vantagem. O sistema que trabalha para ter vantagens ou imorais, ou ilegais, ou indevidas. Glória ao Senhor. São pessoas que trabalham pelos próprios deleites. Quantas vezes você não ouve acordo dos mais espúrios de líderes religiosos com o mais reprovável da política? Tudo aquilo mesmo, é o sistema. A pessoa faz um acordo desse com um religioso e depois diz, olha aí, tá vendo? Como é que ele vai pregar isso? Vai pregar santidade se ele faz isso? Não nos vendamos, meus amados irmãos. Não negociemos os nossos princípios. Quando você negocia o seu princípio, o sistema mundano da Babilônia está ali. Glória a Deus, para calar a sua boca. Está no sistema político. Outro dia, também um líder religioso denunciou que outro líder religioso negociou na Câmara dos Deputados a aprovação de uma lei que legaliza jogo de azar, para que depois aprovasse outra lei que isentava as igrejas do aluguel em prédios, aliás, isentava as igrejas do IPTU em prédios alugados. Meus queridos, a igreja não precisa disso. A igreja não precisa de negócios, de negociações espúrias pelos seus líderes. A igreja toda a vida cresceu pagando aluguel ou sem pagar aluguel. O Deus da igreja é um Deus que garante. Jesus já disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele não está falando aqui do templo, do prédio, não. Mas quando ele diz que não prevalece, a igreja tem sustento. O dono da igreja vai sustentar a igreja. Não é preciso fazer negócio para aprovar leis que vai agora aprovar, legalizar jogo de azar. O que é que tem um líder religioso com legalização de jogos? Só a negociada mesmo, a sensação de negociar, de dizer que ele pode fazer isso ou aquilo. É o sistema mundano que está ali. Seja ele quem for, seja ele a liderança que for, esteja onde ele estiver. Esse tipo de negócio é mundano, é mundanismo, é relativismo da sã doutrina, com o qual a igreja não pode concordar. Com o que a igreja tem que intransigir. Não pode transigir. Não pode concordar com isso. Está no sistema econômico também. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Ora, quando eu transijo para aprovar uma lei que vai legalizar jogos, eu estou concordando com a licenciosidade. Porque jogos, meus amados irmãos, ali roda muito dinheiro. E onde tem muito dinheiro vai ter lavagem, vai ter fraudes fiscais, vai ter assassinatos. Tudo isso com o aval de lideranças religiosas. Infelizmente, as pessoas são movidas a levar vantagem financeira, ilícita e moral em prejuízo do próximo. Em ter vantagens, mesmo que o seu próximo ali esteja precisando de um pão,
eu aqui devo ter a melhor comida do mundo, mas do lado tem um que precisa do pão e não tem. Tudo isso é o espírito do mundo, o espírito da Babilônia, o espírito do anticristo operando na vida das pessoas que estão lá nos sistemas sociais. Estão lá no sistema religioso, estão lá no sistema político e cultural. Meus queridos, todo mundo sabe, apenas para lembrar, a cultura do mundo não é só no Brasil, não. A cultura do mundo está um lixo. E a igreja tem que, primeiro, combater essa lixeira e depois orar para que Deus nos livre, para que Deus livre a igreja dessas coisas. As chamadas paradas gays, com crianças ostentando faixas, dizendo que crianças gays existem, que crianças transexuais existem. Homens incentivando, excitando crianças no meio. O sistema os governos não vê isso. Agora, vá alguém pregar numa grande avenida e pregue contra esse sistema, que logo aparece alguém para prender, para mandar embora, para humilhar. Mas o dono da igreja está alerta. Igreja de Deus, não transigamos com o pecado. Não busquemos vantagens para que amanhã essa vantagem, aquilo que pareceu vantagem para você hoje, seja algo que vai emporcalhar a nossa sociedade amanhã. A sociedade é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e do consumismo desenfreado. Essa questão desse tratamento dentário por R$56 mil, isso é consumismo desenfreado. Isso é uma imoralidade sem tamanho. A posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Primeiro, não negociar a ortodoxia bíblica. Formar o caráter de Cristo e aguardar a volta do Senhor. Não negociar a ortodoxia bíblica. Ortodoxia fala da crença correta, crer no correto. Nós não podemos negociar isso. Nós não podemos secularizar isso. Porque há pessoas que, à medida que o tempo passa, ela vai afrouxando as coisas. Não, hoje nós estamos no século XXI. Determinadas coisas hoje já pode fazer, que todo mundo faz. É século XXI, a gente não tem como segurar mais. Aí joga logo o jovem. Os jovens, coitados, são sempre a lenha mais fina. Não, os jovens, vamos permitir isso, permitir aquilo, porque nós estamos no século XXI. Os jovens engolem isso, os jovens que às vezes não oram, os jovens que não lê a palavra de Deus, o jovem que não tem firmeza espiritual, acha que aquilo é uma bondade do líder e embarca. Não sabe que está sendo levada para o abismo. Não devemos negociar. O correto de ontem é o correto de hoje e será o correto de amanhã. A doutrina bíblica de 2000 anos atrás, que Jesus ensinou lá 2000 anos atrás, é a mesma que continua hoje. Não pode mudar. Como é que vai mudar? Os anos não podem mudar. O tempo não pode mudar. Os líderes não podem mudar. Ele que muda ele mesmo. Mas a Bíblia não. Tem gente que em nome da Bíblia defende tudo. Já tem gente aí dizendo que a Bíblia é arcaica, querendo mudar a Bíblia. Já tem gente que já imprimiram a Bíblia inclusiva, para incluir o que não serve. Mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela não pode ser mudada, nem acrescentada e nem diminuída. Então, a posição da igreja é essa.
Não negociar a ortodoxia bíblica. Aquilo que você aprendeu há 40 anos atrás, como doutrina bíblica, que está escrito, porque doutrina não é o que se fala, não é o que se ensina na igreja apenas. A doutrina tem que estar escrita. Se você aprendeu há 40 anos atrás e isso está escrito, não pode mudar. Por que mudar? Quem escreveu, escreveu inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E o Espírito Santo não voltou atrás, não mudou. A Bíblia diz que Deus não muda. Glória a Deus. Assim, por meio do estudo bíblico, sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia. Voltando lá para o livro do 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo diz, não vos movais facilmente do que você aprendeu. Quando Paulo diz, não vos movais facilmente, ele não está dizendo que você, por muito alguém insistir, você se mova. Ele está dizendo, não se mova. Não tergiverse. Não volte atrás. Não transija. Vamos continuar. Glória a Deus. Formar o caráter cristão. O caráter cristão se refere a uma nova vida. Pedro fala da nova natureza. O caráter cristão é o caráter formado de acordo com a poderosa palavra de Deus. Então você formou o caráter cristão. Você defendeu a ortodoxia, isto é, a pregação ou a crença no que é correto. Agora, você vai aguardar a volta do Senhor. E quem aguarda a volta do Senhor não negocia. Alguém diz que fulano fez isso porque queria ficar bem na foto. Quando alguém vai postar para uma foto com uma autoridade, geralmente a pessoa quer ficar mais próxima da autoridade, quer ficar na melhor posição, próxima da autoridade. Nós estamos esperando Jesus que vem buscar a igreja. Nós temos que estar o máximo que pudermos, mais próximos do que a Bíblia ensina. Eu queria ler aqui com vocês, quero, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52. Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Paulo diz que é um mistério. Mistério é aquilo que é de difícil entendimento. Ele diz, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isto é, os que dormiram não serão transformados. A Bíblia diz que os que dormiram ressuscitarão primeiro e depois nós, os que estiverem vivos, serão transformados. E isso, meus amados, num abrir e fechar de olhos. Então isso quer dizer que quem está esperando Jesus não pode perder tempo. Não pode se distrair. Não pode negociar. Tem que estar atento. Está escrito no livro do Apocalipse. Eis que venho como ladrão. O ladrão vem de forma inesperada, de forma fortuita, quando ninguém está esperando. Jesus diz isso porque ele virá também numa forma que muitos não estarão esperando. Mas nós que estamos, fiquemos atentos, fiquemos alertas. Ele vem buscar a sua igreja. Eu não sei quando é, mas uma coisa eu sei, ele vem. Glória ao Senhor. Então, sinais nós já temos demais. Guerras, rumores de guerra, prostituição,
inversão de valores, perseguições, apostasia. Apostasia é o apóstata, é aquele que nega hoje o que defendeu ontem. Só para abrir um parêntese aqui. Tem um vídeo aí, eu não estou politizando na mensagem não, mas tem um vídeo aí para a gente ver o que é o apóstata. Um determinado senhor condenava o sistema de urnas eletrônicas. Tá o vídeo ele dizendo que condenava. Depois ele passou a apoiar e agora pediu, com base no mesmo sistema que ele condenava, para tornar o presidente inelegível, porque disse que ele combateu esse sistema. O que é isso, irmão? Apostasia. Ele defende hoje o que ele combatia ontem. Ou então ele combate hoje o que ele defendia ontem. Isso é apostasia. Isso está claro. Os sistemas políticos estão claros. Você vota numa pessoa que promete uma coisa hoje, amanhã ele diz que não prometeu nada. Ou quando nada se cala cinicamente e deixa para lá. Isso é apostasia. Pessoas, meus amados irmãos, que estão nos púlpitos defendendo uma coisa, mas em privado ele faz o contrário. É por isso que Jesus diz: acautelai-vos do fermento do fariseu. Não tem nada mais nojento do que a hipocrisia. É o que a gente vê muito por aí, em todos os lugares. Nos poderes da república, nos grandes conglomerados empresariais, nos grandes conglomerados religiosos. A hipocrisia impera, porque a hipocrisia é o espírito do anticristo que está ali, é o espírito da Babilônia. É a prostituição da palavra. Diz hoje e desdiz amanhã. Faz hoje e desfaz amanhã. Glória a Deus. Meus amados, como igreja, nós temos a tocha na mão. Não largue a tocha. Resista. Resista. Haja o que houver. Resista. Com base na palavra de Deus, resista. Hoje nós vemos aí líderes que já estão escolhendo o que pregar. A Bíblia está aqui, mas são líderes que já estão escolhendo o que pregar. Tem que pregar mansinho para não ferir A ou B. Tem que escolher o que está pregando, porque senão a igreja se espalha. A igreja se espalha quando não tem pastor que apacente. Não é quando tem pastor que ensine. O pastor que ensina, o ensino dele é aquilo que vai manter a igreja. É que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você, pastor, ensine a palavra. Não espanque ninguém, você não foi chamado para isso. Mas ensine a palavra como ela é. E Deus vai honrar o seu ministério e vai fazer com que as suas ovelhas resistam ao espírito da Babilônia. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.